Versos para Lobato. Monteiro Lobato, uma imensa paixão aos clássicos da literatura. Desde ainda muito pequeno, Monteiro Lobato era apreciador e amante de uma boa leitura e escrevia com imenso amor. O amor aos livros surgiu quando então descobriu a biblioteca do seu avô. Visconde de Tremembé, aos 12 anos com quem foi morar. Após a morte dos seus pais, mas sua infância veio passar no Vale do Paraíba, no interior paulista, cidade Taubaté. Que belo lugar! Lá Monteiro nasceu no dia 18 de abril de 1882. Jovem, morou em São Paulo e a caminho dos estudos foi Faculdade de Direito do Largo, São Francisco, e já formado, um trajeto veio depois. Casou-se em 1908 com Maria da Pureza, de Castro Natividade, na sua vida essa princesa, que chamavam de Purezinha, e ao seu lado se fez rainha e o amor foi a melhor riqueza. Em seguida mudou-se para a cidade de Areias, também interior paulista, isso numa fase passageira. Advogado e promotor público, com seu doar absoluto, a dedicação era de primeira. Logo após, Monteiro herdou a fazenda Ubuqueira, que tentou transformar em algo que ele explica, empreendimento lucrativo, mas sem sucesso concebido, o desejado. Ele desistira. Voltou para a capital e não parou por um minuto. Atuou como jornalista e assim, vendo o triunfo, foi o dono de uma revista, fundou editoras e a conquista de vários livros por todo o mundo. Viagem aos Estados Unidos, ao ano de 1927, assumiu o posto de diário comercial no Consulado do Brasil. Isso em Nova York. A experiência promove o melhor que nele existiu. Em 1931, de volta ao país, na indústria siderúrgica, ele assim investiu com sua família nessa luta. Monteiro Lobato e Purezinha, junto eles vinham, unindo a força absoluta. No petróleo foi abrindo companhias de perfuração, de poços e aumentando, sempre em ocupação. Ao lazer, gostava de pintar, tirar fotografias e jogar partidas de xadrez em extensão. Quando os filhos chegaram, Lobato veio pensar, faltava boas histórias para as crianças encantar. O que havia eram traduções, livros estrangeiros e extensões difíceis de se narrar. Em 1920 inventou o Sítio do Pica-Pau Amarelo e a ideia da adaptação de contos de fadas e castelo e clássicos da literatura com a melhor escritura ao mundo tão paralelo. Recontou as fábulas de La Fontaine e Esopo, as aventuras de Peter Pan, Don Quixote como ouro, os mitos do Minotauro, Hércules, o herói grego de fato, na facilidade como um sopro. Lobato acabou trazendo para todos os nossos leitores o que havia de melhor para o universo de ouvidores da literatura universal, como um feito fatal tão esplêndido entre os escritores. E eis uma pitadinha no nosso saudoso Lobato. Toda noite, nossos amigos daquele lugar encantado, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que aparece sempre belo e sempre muito animado. Lá eles escutam fábulas recontadas por Dona Benta. Tudo é tão interessante que ela lá vem e inventa a sua própria fábula, com um toque cheio de mágica, na história que ela comenta. Sob o ponto de vista daquela tal narração, se fala de um cavalo. Dessa história então, tadinho atormentado, por mutucas atacado, e segue a narração. São aquelas moscas gigantes que quando dão picadas ultra doloridas, além de se divertir na história, essa rica narrativa, talvez um pouco breve, mas ela se segue a deixar ela mais bonita. E essas histórias vêm para transmitir uma lição, ensinar e ali passar, e também tem a função de deixar bem firmemente, simples, mas aparentemente, muita cultura e educação. Na realidade, elas falam da natureza humana, da inveja, astúcia e orgulho, da sabedoria e lembrança, da liberdade e das injustiças, e também das conquistas, descomplicando em instância.
que os bichos ganham emoções. Assim também a voz, dialogam com as pessoas e vivem no meio de nós, como se fossem realidade e também de verdade, riqueza que não os deixa sós. O livro ampliado de fábulas da história de Narizinho saiu pela primeira vez e veio devagarinho pela Monteiro Lobato e Companhia em 1922, o ano, e nesse dia mais história vinha a caminho. Por ele passeiam animais e todos ali raciocinam, expressam seus sentimentos e falam a nossa língua. São ratos, ovelhas, rãs e macacos, a cigarra e a formiga do mato, o leão e tudo que imagina. Todos ali ao redor de um pastor de ovelhas, cada um assume o papel de herói da natureza. O boi representa a força e a esperteza é da raposa, o modo hábil que assim pareça. Independente metida, Emília até se compara a um daqueles personagens e assim ela fala: eu sou como o lobo, que não é nem um pouco bobo, e ninguém vem e encurrala. Ninguém me bota coleira, ninguém vai me governar. Aliás, será a partir da fábula que essa boneca vem sonhar com a ideia brilhante e uma reforma fascinante na natureza daquele lugar. Fábula de Américo Pisca-Pisca, onde segue rumo à história, essas que permanecem sempre viva nas memórias, assim como Lobato, com clássicos literários, mestre da mais rica trajetória. E eis uma pequena homenagem, versos para Lobato. Eu me chamo Silvana Flor, sou cordelixa, sou escritora e contadora de história. E mais uma vez venho agradecer a minha participação aqui em mais um evento do Movimento de Narradores Mãos que Tecem História. Claudete Terezinha da Mata, minha eterna gratidão. Beijo, até a próxima. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Preste muita atenção que as histórias vêm vindo. E se alguém tá contando, outro alguém tá ouvindo. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Cada vez que eu contar, alguém vai me escutar. Toda escuta é sagrada e a história é respeitada. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Venha logo tecer nesse reino encantado. Seu manto de histórias será sempre lembrado. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória.